Então, muito boa tarde a todos. É para um enorme prazer para mim moderar esta sessão. Começo por vos dizer que a sessão será gravada, a pedido da Fundação tinha que fazer este aviso, e tenho o enorme prazer de moderar a sessão. O tema interessa-me muito, como verão, mas o Jorge é um amigo, é meu professor, meu orientador, meu mentor, assim, minha referência, e é meu sócio no Oeste. E, portanto, é assim com muito gosto, muito prazer que modero esta sessão. O Jorge não é tipo Cristiano Ronaldo, não é? Ninguém apresenta o Cristiano Ronaldo, pá. Mas o Jorge, pá, eu diria que é urbanista, professor, pá, tem um amplo percurso junto da escala municipal e depois tem muita ação e muita investigação que visa de uma forma incessante ordenar a cidade. Destaco a permanente inquietação do Jorge perante um território e uma atividade que vive dias muito difíceis. Opa, é para todos e reconhecidamente um dos nossos maiores pensadores do espaço urbano, mas é acima de tudo, como verão, um militante do ordenamento do território. E ficava por aqui nesta apresentação. Sobre a pergunta de hoje, a reclassificação de solo rústico como solo urbano. Que critérios de ordenamento espacial adotar para a avaliação da admissibilidade de iniciativas não programadas em plano territorial? Foi este o desafio que é lançado ao Jorge. E eu, antes de passar a palavra ao Jorge, não resisto a dizer-vos que eu sinto nas entrelinhas da pergunta uma preocupação, um sentimento de perda, um luto pela perda de direitos potenciais edificatórios associados à necessária e inevitável redução de perímetros. E, portanto, o Jorge falará disto melhor, mas eu acho que isto é o que enquadra, na base, é o que enquadra de forma muito evidente esta nossa a pertinência e a oportunidade desta nossa discussão hoje. Como formato, nós tínhamos, ou seja, está programado para 1 hora de sessão, nós somos muitos, ou seja, tínhamos 307 inscritos. O Jorge vai falar-nos durante aproximadamente 20 minutos e depois eu sugiro, como somos muitos, se calhar, se numa primeira fase podem ir colocando as questões numa caixa de comentários, aí utilizando o chat por baixo, e depois cabe-me a mim ir tentando organizar a discussão, que terá no máximo uns 30, 40 minutos restantes, não é? É mais ou menos isto. Pode ser, é 1h30, pá, portanto pode ir para 1 hora. Ótimo, ótimo. Portanto, estamos até às 7h30. Exato. Dito isto, Jorge, quando quiseres. Ok. Bem, não preciso dizer-vos que é sempre com prazer em que participo nestas sessões, em que encontro colegas e amigos, no fundo daquela linha que o Frederico me apresentou e que eu assumo, realmente que é da militância pelo ordenamento do território, leio assim e, portanto, desde logo por isso estou aqui com muito prazer. O prazer seria bastante maior se eu os visse as caras, quer dizer, para mim faz um bocadinho a impressão estar a falar e depois não vejo as pessoas, não vejo a reação delas, mas pronto, é o que tem que ser e vamos então começar. Este índice mostra o percurso que irei fazer na apresentação. O ponto essencial que me foi pedido, tenho bem noção que é o ponto 2, relativamente a este índice, e até especialmente o ponto 2.3. Mas eu senti que seria difícil começar a falar logo nesse aspecto, isto é, começar a falar de reclassificação sem antes ter falado de classificação. E, portanto, vou por aí, vou mesmo começar por aí, não esquecendo depois onde terei que chegar. Nós estamos a usar, eu digo nós, enfim, equipes que tenho coordenado e com quem tenho participado, nós estamos a seguir este método, provavelmente as outras pessoas também, relativamente à classificação do solo. Ele é, de acordo com a lei, aquele que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado, mas a leitura que eu faço é que a lei não diz só isso, e que, portanto, eu considero que temos que classificar como urbano as áreas que são indispensáveis à estruturação, colmatação e qualificação do solo. Conheço alguns casos em que, perante estas necessidades, as CCDRs torcem o nariz e começam a meter prazos para aquilo ser urbano, etc. Não tenho aceito isso.
tenho reduzido os perímetros, incluo sempre estas áreas que eu considero indispensáveis, que nós consideramos indispensáveis à estruturação do território, e essas para mim são imediatamente classificadas como urbano. Sobre isso não vos vou falar muito porque não é o tema desta sessão, portanto nós vamos naturalmente controle de moda social a aprovar, portanto nós vamos naturalmente usando este método em que no fundo estamos a procurar estruturar a cidade com base naquilo que são as redes de mobilidade. Estás tu a mexer, Fred? Estás a mexer nisso? Não. Então mexeu sozinho. Não sou eu que estou a mexer, ele Mexeu está a de um andar saltão sozinho. danado. Pronto. Portanto, estava a falar destas áreas indispensáveis à estruturação do território e a dizer-vos que usamos sempre esta matriz metodológica, em que no fundo articula redes de mobilidade, corredores ecológicos e polos vivenciais. E isto não é nada novo, eu acho que quase todos nós fazemos isto, mas é muito a ideia de desenhar a cidade com elas e assumi-las sempre como frentes e frentes relacionadas entre si. E por outro lado, assumir no que respeita à cidade que ela tem espaços que podemos chamar urbanos no sentido mais estrito, espaços em que temos insistido muito que existem de facto, são os urbano-rurais, e depois que a própria cidade ainda tem espaços envolventes que no fundo fazem parte dela própria, embora sejam naturalmente rústicos e com funções agrícolas e florestais. E todas estas redes têm que articular estes três tipos de espaços, e exceto o espaço agrícola florestais. Olha, andou outra vez sozinho. Alguém mexeu? Não. Estou? Não, pá, isso está aí. É Qual daí, é do do que está a computador. mexer sozinho. Como é que eu evito isto? Pá, não faço ideia, porque está aí, é daí, é do computador aí. Não sei como é que é de fazer. Pronto, vou tendo que andar para trás. Com o cursor. Se isto acontece muitas vezes, estou feito. Pois. Faz ESC e volta a maximizar, estás a ver? Como é que faço? Minimizo ESC para já, ESC. e maximizo outra E vez. agora maximizar outra vez a ver se ajuda. A ver se funciona. Vamos tentar, então. Portanto, estava a dizer-vos que usamos muito estas questões de estrutura e com base nestas três componentes, e desenhamos muito território nisso, e assim verificamos as colmatações e as estruturações que têm que se conseguir para qualificar a cidade. E relativamente ao que é o solo total ou parcialmente urbanizado, utilizamos um algoritmo digital que relaciona infraestruturas com edifícios. Também não vos vou falar muito disso, só passar de raspão. No fundo, nós, troço a troço, vemos a capacidade de cada cargo, isto feito de uma forma digital, confrontamos-la com a carga de utilização do troço, que tem que ver com a ocupação marginal e também com atravessamentos, e em função disso chegamos a carências e a folgas. Confrontando capacidade com carga, chegamos a carências e folgas. E depois introduzimos mais questões de morfotipologia, etc., etc., porque nem todas as folgas devem ser aproveitadas por outro tipo de razão. E, portanto, através deste processo, nós conseguimos chegar a uma delimitação preliminar do solo urbanizado e ou edificado, nesta relação infraestruturas-edifícios. Cada vez estamos a dar mais importância à questão infraestrutura e mesmo os edifícios normalmente remetemos para os eixos das vias para fazer os correspondentes buffers. A primeira vez que aplicámos isto foi no plano de urbanização de Abrantes e, portanto, isto permitiu-nos, troço a troço, como vocês ali podem ver pelo que está na planta, identificar o que é que eram as carências, como nos permitiu identificar o que eram as folgas, e como nos permitiu, inclusive dentro das folgas, ver aquelas folgas que implicavam mesmo custo zero, isto é, não é preciso nem água, nem esgoto, nem luz, nem aumentar a rua, nem nada, está disponível para poder ser construído. Isto permitiu-nos chegar àquele número, em Abrantes, uma cidade pequena, que tem para aí, não chega a 10 mil fogos, e onde vimos que as folgas a custo zero permitiam construir mais de 4 mil e tal alojamentos. Eu acho que isto é um bom panorama do que se passa no país. Nós temos, porque fomos estendendo infraestruturas, no modo geral, capacidade instalada para a custo zero instalar muito do que seria necessário, muito mais do que seria necessário. Isto foi outra vez uma passagem automática, desta vez bem, para vos dizer que a última vez que aplicámos este modelo foi em Viseu e, portanto, às várias escalas para perceberam, jogando com 3 tipos de buffers, nós
começamos a delimitar as áreas que claramente são contínuas, aquelas que se pode discutir se o são, se não, isto é, são urbanas, não são urbanas, de acordo com a própria definição. E, entretanto, introduzimos uma outra questão que eu vos queria meter, até porque ela tem sido objeto de bastante controvérsia, e agora tenho mesmo aqui para trás, porque não fui eu que passei isto para a frente, bastante controvérsia com as CCDRs. Nós insistimos que existe um espaço urbano urbanizado, um espaço urbano rural, que ele existe, mesmo que a lei continue a falar da dicotomia entre urbano e rural. A verdade é que o urbano rural existe e não é nem urbano nem é rural no sentido mais tradicional do termo. E se é verdade que a lei de bases nos impede, divide em duas classes e não em três, que era aquilo que defenderíamos, a verdade é também que é que o decreto regulamentar nos permite considerar essa classe, chamemos-lhe assim, porque quer os espaços urbanos de baixa densidade, solo urbano, quer os espaços de edificação dispersa em solo rústico, estão classificados naquela portaria como híbrido urbano-rural. E, portanto, nós, cavalgando esta possibilidade legal, temos assumido, sim senhor, que há espaços urbano-rurais e que eles têm que ser considerados, perspectivados e ordenados através de uma forma própria. Como aquilo implica, normalmente, áreas muito grandes, porque há áreas muito grandes, de facto, normalmente as CCDRs ficam assustadas e estão a dizer que a gente está a promover a ocupação dispersa, quando exatamente o que nós queremos é o contrário. Agora, o que nós queremos é identificar onde ela existe, assumi-la e ordená-la como tal. Isto já fizemos. Aquele algoritmo que vos falei permite uma pré-classificação neste sentido. Com edificação e com buffers de edificação, começando pelos 10 metros e acabando nos 80, nós identificamos aquilo que chamamos conjuntos contínuos, os dispersos e os rarefeitos. E depois, relativamente às infraestruturas, não considerando a eletricidade, que é lá em todo o lado, no fundo temos situações de eixos que têm via água e esgoto, outras que só têm via mais água ou esgoto, vai sempre haver mais água, como sabemos, e outra que só tem via. E cruzando uma coisa com a outra, nós começamos por identificar de forma preliminar o que é urbano, o que é o urbano rural, que está aqui a amarelo, e já subdividido no urbano de baixa densidade e na rustificação dispersa, e o que é rústico. Isto permite-nos uma aproximação muito rápida, que depois trabalhamos naturalmente, de acordo com aqueles critérios mais vastos de que vos falei ao princípio. Nós fizemos isso já em Abrantes. Isto era ao perímetro do plano de Abrantes de 2009, e nós em 2017, quando chegámos a uma nova classificação de solo, chegámos a qualquer coisa parecida com isto. Esqueçam o castanho, porque é aquilo que estamos a chamar o agroflorestal, portanto o solo rústico, e repararão que o vermelho e o roxo, que zona de atividades, é aquilo que nós chamamos urbano no sentido estrito, e o amarelo é o que chamamos urbano de baixa densidade. Portanto, se compararem com a situação anterior, verificarão entre o que era o perímetro urbano de 2009 e o que é a soma do urbano-urbano, do urbano de baixa densidade e do rustificação dispersa, são coisas muito similares. Isto permite-nos, por um lado, cumprir a lei com muito rigor, mas, por outro lado, não ignorar a ocupação que, de facto, temos no território. Isto que em Abrantes foi muito consensual, porque no fundo implicava uma redução enorme de perímetros urbanos, em Palmela tem sido um 31, porque vejam bem o que é Palmela. Eu não conheço uma dispersão como em Palmela no país. Portanto, são quilómetros e quilómetros quadrados de prédios que variam entre o meio hectare e os 2 ou 3 hectares, 4 às vezes, e isto é mesmo tudo isto ocupação dispersa. Portanto, reparem como aqui a delimitação que fazemos para ela, já está outra vez a passar sem eu ter mandado, a delimitação que fizemos para ela abrange áreas muito grandes, o que normalmente faz a impressão que as pessoas estão habituadas a identificar a edificação dispersa como só à volta dos edifícios vindos que andam à volta de uma via e, portanto, não é nada essa a nossa perspectiva. Para nós, estas áreas urbano-rurais, e nomeadamente as de edificação dispersa, são mesmo solo essencialmente agrícola e que, como tal, tem que ser ordenado, mas é um solo essencialmente agrícola que também tem construção, infraestruturas não muito intensas, pouco intensas,
e, de alguma forma, nós temos que as enquadrar. Como é que, de modo geral, as enquadramos? Através do seguinte princípio. Mais infraestruturas? Não. Portanto, a recusa total de aumentar a infraestrutura existente. Nós temos vivido um círculo vicioso que se vai construindo por aí, e porque se constrói vão-se estendendo infraestruturas, e porque se estendem infraestruturas se justifica a construção. Portanto, para nós a paragem do ciclo é, desde logo, no que é a principal intervenção pública e o custo público, e a principal irracionalidade, que no fundo corre tudo isto, que é o estendendo infraestruturas. Portanto, primeiro princípio, mais infraestruturas não. Nova edificação, alguma pouca sim, em função da infraestrutura que existe, e só a função das infraestruturas existe. Os nossos índices referenciam só o eixo estruturado da via e não a área dos prédios. Portanto, se quiserem à frente do prédio confrontando com uma via infraestruturada e função da infraestrutura que existe. Se não tem água é uma situação, se já tem água é outra, e portanto, e em função até muitas vezes das características local, em Palmela nós estamos perante uma situação em que há um aquífero importante e portanto mesmo os índices que estabelecemos são coisas muito baixas, mas sempre na lógica de que aquilo são espaços, eles têm que ter uma coerência, têm uma vivência e a infraestrutura que existe já tem todo o sentido de ser aproveitada. Para além disso, nós temos ainda uma outra situação que é esta, que já agora também vos gostava de falar. Para nós, estas áreas de edificação dispersa também precisam ter os seus centros, que é o local onde há um largo, onde há algum comércio, onde há algum equipamento, onde pode ser a paragem de transporte público, onde pode ser a recolha do lixo selecionada e por aí fora. E nós queremos que esses núcleozinhos sejam urbanos. Porquê? Porque nós ali queremos que exista a possibilidade de loteamento. São coisas muito pequeninas, não são muito grandes. Ora bem, isto é outra briga com a CCDR, que eles dizem que isto são aglomerados rurais. E nós dizemos não, senhor, porque nós queremos que aqui possa haver loteamento e, sendo aglomerado rural, o solo seria rústico e, como tal, não poderia haver esse parcelamento, que nós entendemos não só, entendemos mesmo como necessário para que o reforço dessa pequena centralidade aconteça. São pequenas brigas que nós vamos impondo, é evidente que depois, se queremos classificar como urbano e CRN, temos um problema, e lá temos que negociar, quando não é assim, impomos o que, de alguma forma, é a nossa posição que defendemos e que praticamos, muitas vezes assumindo contra pareceres que vamos recebendo. Pronto, isto é o nosso processo de classificação como solo urbano, e antes de entrar na reclassificação, o que é que eu vos queria dizer? Eu queria vos dizer que mesmo com esta atitude de muita contenção e rigor, o que nós identificamos como perímetros urbanos ainda contém áreas para colmatar de dimensão muito significativa. Se somarmos isto ao facto de nós estarmos em quebra demográfica e ainda ao facto de termos imensos edifícios desocupados, nós chegamos à conclusão que dentro dos nossos perímetros urbanos, que já estamos a fazer de acordo com a lei, nos planos que estão a cumprir a lei, porque também acho que há muitos que não estão a cumprir a lei e que continuam a classificar como urbano coisas que manifestamente não o são, mas mesmo cumprindo a lei com rigor, como tentamos fazer, a verdade é que lá dentro dos perímetros que limitamos, há não sei quantas vezes mais capacidade de nova edificação do que aquela que vai ser necessária. E, portanto, dito isto, é logo um princípio para considerar que, de acordo com a lei, e aqui entra então agora no tema de que me pediram para falar, de acordo com a lei, as situações de reclassificação do solo rústico como urbano, do meu ponto de vista, têm caráter totalmente excepcional. Isto é, eu diria que à partida elas quase não são precisas. Primeira questão que me parece fundamental. Não são não são possíveis, como do meu ponto de vista não são legalmente enquadráveis. O que estou aqui é a reproduzir os pontos 1 e 3 do artigo que fala da classificação, do REGIT. Vocês conhecem, não é preciso falar muito nele, portanto isto tem que traduzir uma opção de planeamento e só pode acontecer perante a indisponibilidade do solo urbano na área existente, portanto na área que tenha sido classificada como tal. Para além de depois ter outros requisitos importantes, de viabilidade económica ou financeira, ou apontar fontes de financiamento, identificar os agentes que hão de concretizar esta mudança e, como também sabem,
Isto depois pode ser através de planos de pormenor de efeitos registrais, o que parece, apesar de tudo, muito sensato, ou seja, não está só a qualificar um solo, a classificar um solo e, portanto, a criar mais-valias, está-lhe a dizer, epá, nos casos em que aconteça, é para acontecer mesmo, não é para poder acontecer, e, portanto, seja através do plano de pormenor de efeitos registrais, seja no caso dos contiguidades ao solo urbano, e destinado a atividades económicas através de uma unidade de execução, no fundo é a mesma coisa, vocês reparem, um plano de pormenor de efeitos cristais, se já inclui os agentes executórios, os financiamentos, os prazos de execução, etc., são coisas que na prática, do ponto de vista administrativo, têm uma outra alteração, mudança, acréscimo, mas no fundo traduz-se na mesma em unidades de execução. E, portanto, sabemos que, e isso parece-me que a lei, desse ponto de vista, nos dá para aqui uma grande segurança, que quando é para acontecer mesmo, e que se, não sendo assim, passa outra vez a rústico. Eu resumi na folha seguinte aquilo que vos disse antes. Portanto, situações em que se admite a reclassificação do solo rústico como urbano. Demonstração da inexistência de áreas urbanas disponíveis para o programa pretendido, e comprovação que o programa a instalar é mesmo necessário na perspectiva do desenvolvimento de um modelo económico, social, cultural, urbanístico, todas essas perspectivas, e depois, para além disso, então ele tem que ter a viabilidade económica, face ao que são os encargos e face ao que são as receitas, ou seja, lotes a constituir, e portanto tem que ter alguém que garanta a sua execução. Portanto, é isto que eu acho que a lei nos impõe. E, a partir disto, eu começo a fazer o seguinte raciocínio. Talvez eu não vejo o que está no título de cima, estou a perguntar, então, a acontecer a reclassificação, em condições é que ela deve acontecer? Portanto, as respostas estão dadas. Reparem que um programa que justifica a classificação é um programa que não é enquadrável no solo urbano que está disponível, e que tem relevância económica, social e urbanística. Portanto, tem que ser um empreendimento com forte impacto no território, não pode deixar de ser. Se ele não é enquadrável em solo urbano, e já vimos que temos muito solo urbano delimitado e, portanto, em princípio, disponível para isso. E se ele tem relevância económica ou social, é uma coisa com forte impacto no território. Eu diria que é apenas, quer dizer, desde logo digo que não pode ser um programa habitacional, porque seguramente o programa habitacional caberia nos nossos perímetros urbanos. E que, portanto, tem que ser uma atividade económica com uma dimensão ou características tais que não é compatível com o solo urbano que nós temos. Sei lá, um grande empreendimento turístico, um grande centro económico ou de investigação, uma empresa de dimensões enormes que, de facto, por razões de dimensão ou por razões de impacto ambiental ou outro, é incompatível com o solo urbano. Portanto, eu, lendo a lei, tal como eu leio a lei, diria que as situações deste género são muito poucas. E que têm forte impacto no território e que, portanto, porque têm forte impacto no território, ela exige uma localização muito adequada, que tem que ser uma opção de planeamento e que não pode ser casuística. Ou seja, aquela opção em que surge, nós estamos habituadíssimos, por razões que também sabemos todos nós, que é de pura especulação fundiária, valorização fundiária. De repente, aquelas pretensões que aparecem para instalar empreendimentos, por exemplo, habitacionais, de dimensão significativa em solo que agora é rústico, de forma nenhuma elas se justificam. E se for ao contrário, uma atividade económica importante, que polariza, que se chama emprego, por aí fora, ela tem que se localizar num sítio adequado, não pode ser num sítio qualquer. Portanto, ela é claramente uma opção de planeamento. E sendo uma opção de planeamento, na minha opinião, ela deve ser perspectivada no quadro de um PDM. Ou de uma revisão do PDM, mesmo que não se lhe chame assim. É neste âmbito que eu acho que, sendo um programa de forte impacto, ele tem que ser pensado de forma adequada. O que é que suscita de impactos ambientais, o que é que suscita de circulação, o que é que pode potenciar de vivência urbana e por aí fora, para nós escolhermos uma localização adequada. Se o fizermos no âmbito do PDM, põe-se a pergunta de como é que o devemos fazer. Na minha opinião, há duas formas possíveis. Uma será o PDM
incluir orientações genéricas para este tipo de reclassificação. E orientações genéricas que definem o tipo de situações e as localizações adequadas, portanto, mas como orientações genéricas. E a outra possível também é o de apontar localizações precisas. Ou seja, dizer, para empreendimentos deste e deste género, o plano não lhe dá resposta direta e, portanto, se elas vierem a ocorrer, admite-se a possibilidade de reclassificação de solo de risco urbano neste e naquele local. Pronto. Há uma e outra. E eu vejo vantagens e desvantagens numa e noutra. Se forem orientações genéricas, ela tem uma vantagem importante, que eu acho que, aliás, esteve até no espírito de quem fez a lei, que é minimizar as mais-valias à partida. Ou seja, esta transformação vai gerar sempre muito mais-valias. E se nós tivermos já localizações precisas, e se nós não tivermos localizações precisas, forem só orientações genéricas, isto, por exemplo, aplica-se muito, por exemplo, a empreendimentos turísticos, que podem acontecer e que podem acontecer em muitos sítios, e que há muitos sítios adequados. E aqui eu acho que há toda a vantagem em que nós apontemos só orientações genéricas para exatamente não valorizar a partida os terrenos onde possam acontecer e para isso evitar que os seus preços aumentem e, ao aumentar os preços, torne menos viável o próprio empreendimento em si. Evidentemente que ele tem uma desvantagem, é que está muito sujeito a pressões de localização desadequada. As pressões puramente de valorização fundiária vão surgir com muita pressão e, portanto, não haver orientações nesse sentido, pode haver essa desvantagem. As localizações precisas têm uma vantagem oposta, que é assegurar localizações adequadas, porque elas já estão pensadas à partida, mas, ao contrário, agora a parte negativa origina desde logo mais-valias de partida. Mesmo que nós classifiquemos um solo como rústico, o facto de pormos como perspectiva um dia ele poder ser reclassificado rústico urbano, mesmo que seja para determinados fins limitados, não vale a pena ter ilusões, e isso à partida valoriza o próprio solo. Mas há situações, estou-me a lembrar, por exemplo, um plano papelista, o PDM, e realmente havia muita necessidade da área para atividades económicas, porque as poucas que existiam estavam realmente totalmente esgotadas. E a verdade é que só havia um local no Conselho onde era adequado instalar uma área de atividades económicas significativa, não havia mais nenhum. E, portanto, não o indicar à partida poderia, ao contrário, suscitar que localizações para aqui e para acolá nos iriam suscitar dinâmicas de vários tipos negativas para o território. E, portanto, é um pouco estas perspectivas que temos defendido e praticado no quadro dos PDMs. Acrescentando eu ainda um ponto que é o seguinte, se é que isto deixa passar, agora não quer passar para o seguinte, não sei porquê, porque é que isto agora não passa? Estranho, vou desligar outra vez e ligar, está bem? A ver se consigo. Agora, eu aproveitava para que desligue os microfones, está bem? Senão fica um barulho de fundo enquanto o Jorge fala, está bem? Obrigado. Opa, está bloqueado. Olha, vou dizer de cor porque sei o que é que tinha nos dois slides que me faltam, porque só me faltam dois. A nota era esta. Quando nós eventualmente classificamos um solo rústico para urbano ou quando o admitimos no PDM, sempre isso gera mais-valias. Faz todo o sentido que uma parte significativa dessas mais-valias sejam arrecadadas pelo município. Como sabemos, as mais-valias, entenda-se edificabilidade, porque no fundo toda a edificabilidade gera mais-valias, pode, no quadro geral, ser afeto em parte ao município. Nós temos praticado isso de uma forma muito mitigada. Estabelecemos uma edificabilidade média e quase toda a edificabilidade média a reportamos aos proprietários, com uma pequena parte muito simbólica para o município. Mas nestes casos de classificação de rústico como urbano, faz todo o sentido fazer contas e uma parte substancial das mais-valias, se elas forem originadas, serem afetas ao município, e mesmo se o PDM à partida estabelece essa possibilidade de fixar logo, por exemplo, a percentagem. Eu lembro-me de alguns planos onde já fixei, foi aprovado, que 50% da mais-valia criada, leia-se edificabilidade, se vier a acontecer, que reporte para o município. Última questão, e que era o último slide que eu não vos posso apresentar por isto ter encravado. Então, e se o PDM não disser nada neste assunto? É quase o tema que eu acho que me foi colocado. O PDM é omisso, não diz nada.
A resposta que eu vos dou é de alguma forma igual ao que já vos disse. Ou seja, em qualquer situação, a reclassificação obedece a um quadro legal. Portanto, primeiro princípio, o programa a instalar não cabe no espaço urbano que nós temos. Segunda questão, o programa a instalar tem que inequivocamente ser importante para o desenvolvimento do território e respeitar o modelo de ordenamento que o tivemos feito. Terceira questão, uma operação destas vale a pena fazermos contas e ver a sua viabilidade económica, considerando custos e considerando receitas, no fundo, é valores de lotes. Quarto princípio, se a viabilidade económica, se as mais-valias criadas face a esse estudo de viabilidade económica forem muito significativas, tem todo o sentido que a Câmara arrecade uma parte significativa dessa mais-valia para si. E último princípio, só se deve avançar ou só se pode avançar para uma reclassificação destas, quando e se já tivermos um agente, que pode ser o próprio município, naturalmente, que garantidamente tenha os meios e as fontes de financiamento adequadas para, num prazo curto, poder concretizá-lo. E pronto, é isto que eu vos gostava de dizer, pedindo desculpa pela culpa que não tive dos últimos slides, nos consegui passar. Passo a ouvir, portanto. Ótimo, obrigado. Eu acho que temos matéria suficiente para lançar discussão, portanto eu abria aqui eu à não consigo mesa. Desligar isto, tu não consegues, para o ecrã, para começar a ver as pessoas e não ver mais isto? Carrega outra vez no share screen, naquele botão verde em baixo. Verde em baixo, é que eu não tenho... ali. Não, ali. Não consigo mesmo apagá-lo, pá. Eu acho que isto... já está. E agora? Agora está perfeito, sendo que já não temos em modo apresentação, mas continua aí o share Como screen. é que eu apagaria? Tens que ir a share screen em baixo e é stop sharing. Deve aparecer ou em cima uma coisa a dizer stop sharing, não? Interromper compartilhamento não serve? Isso. Ora Boa. bem, pronto. Perfeito. Olá, agora já vos vejo, obrigado. Coisa boa. Ora, viva. Ora, vivam. Então, agora que nos vemos, eu lançava à mesa, que é uma mesa esquisita, pá, é tipo uma mesa muito comprida, não é? Somos 100. Exato. E, portanto, eu lançava à mesa a oportunidade de lançar um conjunto de perguntas. Eu sugiro fazermos um pacote de 3 perguntas de cada vez. O João vai abrir as hostes, João Quintão já está de mão no ar, pá. Obrigado, João. Portanto, podemos começar pelo João e depois eu juntava mais 2 e devolvia a palavra ao Jorge, caso seja para o Jorge a pergunta, não é? Obrigado, João. Já agora, desculpem lá, apresentem-se só para nos conhecermos, ainda que só as caras. Ok. Então, para todos os que não me conhecem, João Quintão, Câmara Municipal de Matosinhos, sou aqui diretor do planeamento e também, assim, agente de embalagem, ou embalado como estou, diria que também temos trabalho em conjunto, o Jorge, o Fred e o Frederico cá, aqui na Câmara de Matosinhos, tanto na elaboração do PDM como no acompanhamento e formação. Bom, dito isto, enfim, eu tenho aqui algumas questões que me parece que era importante falarmos, no sentido da concepção geral do que é solo urbano de acordo com o artigo, com o ponto 7 do artigo do Decreto Regulamentar 1515. Isto porque, concordando que existe solo rural / urbano e uma classificação intermédia que poderíamos tentar, concordando com isso, porque é uma realidade instalada, não é? E ao mesmo tempo, sendo uma realidade instalada, e penso que o Jorge terá referido, se não foi nesta conversa, pelo menos noutras, que nunca proporia que esta mancha se alargasse, não é? Ou seja, é classificar uma realidade e não alargar. De qualquer das formas, há aqui uma questão que me parece fundamental e que eu relaciono com outras políticas que não necessariamente de classificação do solo, ou seja, que o facto de termos infraestrutura não é a única coisa que determina solo urbano. E o artigo 7º, portanto, o ponto 7 do Decreto Regulamentar 1515, eu acho que de facto
toca nos pontos essenciais, quando diz que nós temos que ter, para além de outras coisas, eu posso ler o estudo, mas para além de outras coisas, bens e serviços associados, transportes públicos, transportes coletivos, no fundo, estrutura ecológica. Portanto, e estamos a falar de uma coisa que deve existir ou ser prevista na execução do plano, não é óbvio, que é isso que o artigo 7º fala. Pronto, e eu diria que isso é um desafio perante este modelo rural-urbano. É um desafio porque, com certeza que, mesmo este modelo rural-urbano, quer dizer, transportes, todo este conjunto de pressupostos é muito difícil de conseguir, ou pressupõe um investimento que não é só um investimento de infraestruturar o arruamento, é um investimento de coisas de economia conexa, quer dizer, bens e serviços que a Câmara não os pode dotar, a Câmara pode tornar o território atrativo para que se instalem estas atividades, mas é difícil voltar aí. Portanto, isto é uma questão que me parece importante para percebermos que modelo, não basta reconhecer, a questão é que modelo e como é que podemos, num programa de execução, por exemplo, fomentar este modelo. Pronto. Isto concordando que é uma realidade instalada e que nós temos que fazer alguma coisa acerca dela e que fechamos os olhos, é tirar, quer dizer, é pôr palas e dizer que as coisas não existem quando elas existem. Pronto, eu diria isso. E depois tenho só uma dúvida sistemática, que é, eu tenho ideia que nós só conseguimos reclassificar, ou seja, a ideia que eu tenho é que classificamos solo de acordo com o novo quadro legal e depois só o conseguimos reclassificar, pelo menos o solo rústico e o solo urbano, através de plano pormenor. Mas pronto, mas posso ser eu, mas isto mais uma vez é o decreto regulamentar que refere isto. Eu não sei se depois, do seu ponto de vista, é a ideia que eu tenho, é só isso, pronto, e portanto ponho essa questão em cima da mesa. Relativamente não querendo alugar muito, mas porque é que eu falo nesta questão da cidade não ser só infraestrutura? Eu estou a reduzir isto a isto, mas não é. Porque, de facto, por exemplo, quando falamos hoje em políticas urbanas, de habitação, estratégia local de habitação, eu cada vez me convenço mais que o tema está mal colocado. A questão não é o direito à habitação, porque, como todos sabemos aqui, há mais casas que famílias. Há mais habitações que famílias. Portanto, a questão não é essa. A questão é que as pessoas procuram a centralidade, procuram a urbanidade e procuram exatamente o conjunto de amenidades urbanas, económicas, sociais, culturais que a cidade proporciona. E, portanto, o problema mesmo é que nós temos um território policentrado e que o que me parece que está aqui em causa é o direito à cidade, ou seja, o direito a que cada um desses centros seja qualificado, que seja capacitado com, enfim, o conjunto das condições de urbanidade do artigo 7º para que as pessoas possam ser felizes naquele lugar e que não tenham que fazer grandes deslocações. Pronto, e era um bocadinho isto, acho que já é complicado que chegue, desculpem. Obrigado. Obrigado, João. Cláudia Carvalho, obrigado. Viva, boa noite. Meu nome é Cláudia Carvalho, trabalho na Câmara Municipal de Vila do Bispo. Já estive com o professor Jorge Carvalho em algumas formações. O engenheiro Lameira está aqui também presente, também está a trabalhar connosco, assim como o Martinho. E a nossa realidade é assim um bocadinho diferente, ou seja, se eu juntar toda a minha área urbana num núcleo só, é mais pequeno que qualquer um dos quarteirões de qualquer uma das cidades médias aqui do nosso país. O que acontece é que nós temos, por inatividade, por inércia, chamem-lhe por todas as razões menos boas administrativamente lá no nosso concelho, os nossos loteamentos sempre foram o parente pobre das operações urbanísticas do concelho. E tenho os nossos loteamentos quase todos entre 73 e 89 encalicrados, por assim dizer.
Desculpa. Em 95, encalacrados, estão Encalacrados. atrapalhados, estão, Sim. têm problemas, estão, enfim. O que é que acontece é que em sede de plano diretor municipal, na década de 90, eles foram classificados como áreas urbanas, sendo que à época o nome que lhes chamaram por não estarem dentro dos perímetros urbanos foram zonas de ocupação turística, e neste momento nós temos para aí uns 4 ou 5 loteamentos que ficaram completamente parados, uns porque tiveram certificado de compatibilidade com o Proto do Algarve e que depois a seguir não avançaram, outros porque tiveram o certificado de compatibilidade, foram delimitados como espaço urbano, ou a empresa faliu, ou nós não fizemos procedimentos, a empresa depois faliu porque nós levámos eternidades para responder, enfim. Se eu pegar objetivamente em todos os problemas que aqueles loteamentos têm, eu diria que cabe à Câmara Municipal uma cota-parte bastante grande da responsabilidade do não términos dos procedimentos. O que é que acontece agora? Acontece agora que nós estamos a desenvolver o Plano Diretor Municipal e existe vontade, porque entretanto os proprietários começaram a fazer grande pressão, pelo menos desde o ano 2000, que andam a fazer pressão para que as coisas sejam resolvidas, ou seja, a Câmara supostamente tem que substituir ao loteador para términos das infraestruturas e devolver ao loteamento as características que lhe são inerentes, só que nós temos a CCDR, por um lado, a dizer, uma vez que as obras de urbanização não foram terminadas, os alvarás devem cair e devem ficar tudo em rústico, sendo que depois vão ficar rústicas parcelas urbanas que não podem ser construídas e nós vamos ter que ficar com as ruas, que não podemos encravar parcelas, não é? É um procedimento que advém do Código Civil, que aquilo não serve a ninguém, portanto a Câmara Municipal não tem interesse nenhum em ter arruamentos em terra batida para dar acesso a parcelas com uma média de 600 metros quadrados vedadas em rede ovelheira. E em termos de ordenamento do território também não me parece que seja assim muito agradável uma área que é predominantemente parque natural ter o território dividido com rede ovelheira e com ruas de terra batida e não acontece rigorosamente lá nada. Sendo que, de certeza absoluta, que nos vai cair processos em tribunal e nós vamos ter que entrar com indenizações para esses proprietários, enfim, há de ser um procedimento mais ou menos longo. A nossa defesa, ou nós tentamos, repare, são loteamentos que têm 60, 70 lotes, também não é por aí. Mais uma vez, a dimensão é uma dimensão quase de um loteamento dentro de uma cidade. Nós tentamos defender de que não declaramos a caducidade dos alvarás de loteamento, que vamos continuar, que estamos a trabalhar com os proprietários, que estão constituídas comissões de proprietários e são eles que vão suportar a maior parte das infraestruturas, mas não estamos a colher grande receptividade na CCDR. E a questão que se põe aqui é: não estamos em sede de reclassificar o solo de rústico para urbano, mas estamos em sede de classificar o solo de urbano para rústico. E esta é que é o contrário da nossa formação de hoje. E a minha pergunta é: como é que nós damos volta a esta questão, sendo que a Câmara Municipal teria todo o interesse no términos dos alvarás de loteamento, sendo que alguns até já têm as infraestruturas todas feitas, não estão ligadas às redes de infraestruturas gerais, e temos não sei quantos proprietários, como devem imaginar, também com vontade que isso aconteça. Essa é a pergunta de base. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Obrigada. Eu tinha aqui uma terceira pergunta. Manuel, deixa-me, se calhar, tinha aqui uma inscrição anterior que era José Carlos Portugal, foi via chat. O José Carlos está sem vídeo e, portanto, e sem som não pode participar, mas colocou a questão por escrito, pediu ao Jorge que a respondesse. Que era: as mais-valias decorrentes de eventual reclassificação e a reverter para o município devem estar indexadas a suportar custos, investimentos, com o equilíbrio em ordenamento territorial. É a questão. Uma segunda questão, do José Carlos Portugal na mesma. Gostaria de ouvir o Jorge sobre os fundos municipais de sustentabilidade urbanística e ambiental,
Há algum já criado e em funcionamento? Portanto, temos aqui 3 questões. Manuel, se calhar aguardava para uma segunda volta, pode ser? Ok, bem. obrigado. Jorge. Ora bem, está bem. Então vamos começar por onde? Talvez por ordem mesmo. As questões que o João meteu, deixando direitos à cidade, se calhar para o fim, porque, digamos, nem é uma pergunta para mim, é para todos, e é um bom coroamento depois do que nós podemos falar nestas matérias. De facto, se nós pegarmos no decreto regulamentar, no tal artigo, disseste que era 7º, não sei de cor, mas acredito que seja, nós chegaríamos à conclusão que o solo urbano é muito pouco, porque tinha que ter tudo. O solo urbano, no sentido tradicional, tem as infraestruturas todas, tem equipamento, tem vivência urbana, tem transporte, tem tudo. E, portanto, também às vezes nos temos confrontado com a CCDR a esse respeito. O que nós dizemos à CCDR, e às pessoas, e a vocês, e à lei, a quem for, é de que aquilo não pode ser, o que está nesse decreto regulamentar, não pode ser entendido como um imperativo. Porquê? Porque o quadro legal tem uma hierarquia de valor e, como vocês se lembram, o solo urbano é aquele que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado, e, para além disso, ser considerado no quadro do plano. Ora bem, e portanto, se aquele decreto regulamentar, o artigo, se for aplicado à letra, recusava a parte do solo que está parcialmente urbanizado ou edificado ser classificado como urbano. Como há uma hierarquia de leis, o que manda é a lei de bases e, portanto, aquilo é, no fundo, e é um lapso de decreto regulamentar, é a identificação do que é estar totalmente urbanizado e só isso. Portanto, nós não temos que considerar todas essas características do tal decreto regulamentar para considerar que o solo é urbano. A lei não diz isso, é a nossa interpretação. E, portanto, aí de alguma forma já estou a responder à questão. Da mesma maneira, defendo que não é preciso para que o solo seja urbano é que tenha aqueles serviços todos, e é isto que nos abre também a possibilidade das tais áreas urbano-rurais, nomeadamente urbano de baixa densidade, que ainda é classificado como urbano, e exatamente o que assumimos é que ele não tem mesmo as infraestruturas todas. Não tem, nem é para vir a ter. Porque o que estamos a dizer é que nessas áreas construir mais infraestruturas não, porque senão estamos de facto a alimentar o tal processo expressivo, contrariando o direito à cidade que tu falavas. Porque no fundo, quando estamos a alimentar esse processo expressivo, estamos a ir no sentido diferente. Portanto, do ponto de vista do enquadramento legal, é muito engraçado que uma vez, numa sessão, já não sei onde, na altura quem representava a CCDR do Norte, já não me lembro que terra falava, mas era uma povoação bastante antiga e totalmente consolidada, mas não tinha esgotos. Então não tem esgotos, não podemos classificar como urbano. A CCDR estava com esta conversa e com este dilema, quer dizer, exatamente porque lia o tal artigo do decreto regulamentar de uma forma ipsis verbis, como se o que se mandasse foi o decreto regulamentar em lei geral. Portanto, desse ponto de vista, é o que eu vos podia dizer. Não, senhor, a leitura que fazemos, vocês sabem que eu também trabalho muito com a Fernanda Paula e, portanto, também com apoio jurídico, a leitura que fazemos é de que esse artigo tem que ser entendido como uma identificação do solo totalmente urbanizado, e o solo urbano não tem que ter aquelas características todas. Era a cidade. A reclassificação, João, nota o que é que foi agora a última alteração do RGIT, exige genericamente um plano pormenor de efeitos registrais, mas se for para atividades económicas e contíguo ao perímetro urbano, pode ser só através da revisão do PDM, por exemplo. Pronto, essa exceção, ou se for para equipamento ou infraestruturas, eu estou a citar de cor, mas acho que é assim. Agora, ainda passando à questão das mais-valias. Numa reclassificação de solo para urbano, mas também no mero cumprimento do plano sem reclassificação, na classificação inicial, a Câmara pode reter, de facto, para si uma parte das mais-valias. Para que é que se estendem essas mais-valias? A lei não é completamente taxativa a dizê-lo.
Elas são, de alguma forma, para cumprir o que são as funções municipais. São meios que o município cumpre e que, portanto, esperaríamos que afetasse à qualificação urbana, à questão das infraestruturas, à construção de espaços verdes, à questão de equipamentos, mas não há uma taxatividade nesse domínio. De facto, seria importante que essas verbas viessem a integrar o que está previsto no Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, fundo esse que, ao ser criado, tem que identificar quais são as fontes, quais são as receitas, não é? Quais são as receitas deste fundo. As receitas deste fundo claramente deviam decorrer exatamente desses processos perequativos, essas são inequívocas, e, portanto, as mais-valias que em dinheiro ou em terreno, portanto pode ser dinheiro como terreno, o município arrecadasse, deviam ser afetas desde logo ao processo perequativo, a compensar proprietários que o plano prejudica, por exemplo, para comprar o terreno para a escola, ou comprá-lo através de dinheiro, ou comprá-lo através da troca com lotes que a Câmara tenha recebido nesse processo. E, portanto, é desejável, e eu acho que mais desejável a lei aponta, que isso seja organizado no âmbito do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística. Pergunta, já está algum criado? Posso-vos falar de 2 que eu próprio, de forma não há muito tempo, propus, que estão criados, um justamente em Matosinhos e outro no Porto. Eles já estão a ser praticados? Não, ainda ontem estive em conversa com os técnicos do Porto, ontem não, anteontem, e eles estão exatamente a perspectivar como é que se vão organizar para isso. Porque reparem que o que é, pronto, a criação desse fundo não é nada muito complicada, às vezes a gente empola os problemas. É uma caixa em que os bens, dinheiro e terrenos estão ao lado, mas que não tem propriamente uma figura jurídica autónoma. No fundo, é um apêndice do orçamento, mas implica, isso é que é importante, uma gestão autónoma. Uma gestão autónoma para quê? Para encontrarmos estes processos de compensação e para tornar a administração urbanística muito mais operativa. Se nós tivermos, perante solicitações, perante necessidade de compras de terreno, etc., processos de troca e, digamos, toma lá, dá cá, nós temos permutas, etc., permite-nos uma gestão muito mais eficiente. Se aquilo, as mais-valias ou outras receitas que aconteçam nesse domínio vão para no fundo, para o saco azul da Câmara, depois o controlar essas despesas é muito mais problemático, muito menos eficaz. Aliás, é curioso, vocês terão noção, isto é malta mais ligada ao urbanismo, mas terão noção que há um princípio das finanças públicas que se chama o princípio da não consignação das receitas, ou seja, é exatamente o saco azul, é dizer, as receitas vêm todas para um saco e depois são geridas de forma autónoma. Nós temos algumas exceções, nomeadamente, por exemplo, os fundos estruturais, quando vêm para um fim específico, e exatamente também se podem criar exceções quando a lei o prevê, é o caso. Portanto, do ponto de vista urbanístico, a lei prevê que seja criado este fundo e, portanto, isso, de alguma forma, é uma exceção a esse princípio da não consignação das receitas. Para mim, inclusivamente, já agora digo-vos, que para municípios com dimensão, não diria que para os pequenos isso não tem sentido nenhum, mas para os municípios com grande dimensão até deveria ser um bom princípio para alguma autonomia de gestão, inclusivamente ela ser feita, por exemplo, através de serviços municipalizados. Por exemplo, pensem na EPUL de Lisboa, o que foi o grande crescimento da cidade organizado por iniciativa municipal, deveu-se no fundo também à autonomia organizacional, uma coisa tipo serviços municipalizados, porque inclusivamente tornava as coisas muito mais operativas. Não especialmente autónomos, porque às tantas depois pode começar a ter lógicas próprias e as questões de ordenamento do território podem ficar em segundo plano e, portanto, eu acho que a própria administração urbanística e o que for os serviços da Câmara devem estar nessa gestão, mas é importante também uma lógica empresarial organizada, uma vez que começamos a ter receitas também, o introduzir lógicas de gestão empresarial pode ser muito importante. Mas, como vos digo, isto só para câmaras com dimensão, tipo Matosinhos ou Porto, ou mesmo uma cidade média, também ainda se justifica totalmente. É evidente que conceitos mais pequenos isso não terá sentido. Cláudia, eu, como calculas, não tenho a varão mágico para te responder à pergunta que tu fizeste. Sei lá, talvez dizer-te só que esses imbróglios que foram acontecendo para dinâmicas que têm um pé no legal e um pé no ilegal, no pé na eficiência e outro pé na falta dela, são vastíssimas na maior parte das câmaras. Nós, por exemplo, em Viseu, uma parte muito substancial do trabalho que temos feito é mesmo a desfazer, além de estar a rever o PDM, é desfazer esses nós todos de uma coisa que se chama compromissos antigos. Primeira questão,
essas situações nem sempre podem ter uma resposta inequívoca, a meu ver, e, portanto, implicava para te apontar caminhos, conhecer cada uma delas, e provavelmente nem todas poderão ter o mesmo caminho de decisão. Primeiro aspecto, eu tenho sempre defendido e praticado um artigozinho no fim de cada PDM, ou se for PU é a mesma coisa, a dizer assim: o plano não prejudica direitos adquiridos. O que significa que, se situações dessas já se traduziram em direitos, o novo plano não os prejudica. Bem, mas tanto quanto eu percebi no teu caso, são operações que eram em solo rústico, que eram de facto operações de loteamento urbano e que estavam disfarçadas de turísticas. Foi isso, não foi? Foi isto, Cláudia? Onde é que tu estás? Não te estou a ver. Estou aqui. Mas é uma situação dessas, não é? Não, eles foram aprovados, ainda não havia esta questão de não se, porque a inibição de aprovação de loteamentos fora dos perímetros urbanos só acontece em 91, com o 448, e todos estes loteamentos foram aprovados ao abrigo do 484 ou o anterior. Mas vocês tinham PDM nessa altura? Não, nós só tivemos em 95. Portanto, os loteamentos que foram acontecendo estão legalmente aprovados, só que a CCDR, quando classifica, quando saíram as normas para a elaboração do Plano Diretor Municipal, classificou portanto, Vila do Bispo não está sozinha, nós temos 16 municípios no distrito de Faro e todos eles têm os loteamentos fora dos perímetros urbanos classificados como ZOTs. Zonas de ocupação turística, sendo que, maioritariamente, eles não são. Eles sempre foram loteamentos para habitação, salvo raras exceções. E estão, neste momento, classificados como solo urbano. Pronto. Portanto, é um capítulo, portanto, os ZOTs são uma classificação da área urbana. Eu o que diria é, primeiro aspecto, o caminho que eu correria para isso. Primeiro aspecto, tentaria ver até que ponto é que os referidos alvarás que terão sido emitidos se mantêm ou não em vigor e que respondem ou não a direitos adquiridos. Se o fazem, avançava com ou sem parecer da CCDR. Portanto, há direitos adquiridos. Eu sei que há um conflito antigo da CCDR do Algarve com as câmaras, quando inclusivamente o PROT veio proibir coisas que os planos diretores previam, não é? Portanto, há conflitos antigos nesse domínio. Portanto, primeiro há a questão de saber se têm direitos adquiridos. Não o tendo, e não estando já efetivamente infraestruturados nem edificados, dificilmente os podemos classificar como urbanos. Esta é que é a verdade, não podemos. Mas posso marcar como unidade operativa de planeamento e gestão. Mas a unidade operativa de planeamento e gestão é um palavrão que se usa e que serve para tudo e não serve para nada. Porque serve para tudo, não serve para nada. A unidade de planeamento e gestão a gente põe, mas não é isso. Quer dizer, isso é o quê? É uma expressão que não é uma classificação do solo e, portanto, é, no fundo, uma orientação executória. Serve para uma orientação executória, não serve para mais nada. Portanto, carimbá-la do OPG não me serve coisa nenhuma. Posso servi-la em função do que é que eu depois lá meto a falar do OPG. Né? É OPG para quê? De quê? E, portanto, eu diria que numas situações em que tu não tenhas nem infraestruturas nem edifícios, não me parece que se possa classificar como urbano. Isso para mim estaria arredado. Mas é possível, sim, prever a reclassificação do solo, é nisto que estamos a dizer, e em determinadas circunstâncias. Pronto, é evidente que depois, se te confrontares com REMs, com RANs, com outras imposições de que a administração central é que é competente, é evidente que isso só com parecer favorável deles. Se isso não exigir pareceres favoráveis porque não atinge servidões e restrições, vocês podem avançar mesmo, na minha opinião, mesmo com pareceres negativos da CCDR. Porque vocês não se esqueçam, muito importante, que neste momento, por exemplo, perante um qualquer plano, e se houver diferença de opinião entre a Câmara e qualquer das entidades, a Câmara tem que cumprir sempre a lei como as entidades têm, mas havendo interpretações diferentes da lei, a posição da Câmara é que impera. É a Câmara que tem que decidir, não é a CCDR. Pronto, eu viria muito do ponto de vista dos direitos, viria muito do ponto de vista dos impactos urbanísticos, se vocês os desejam ou não. Às vezes vejo as câmaras a desejar muitas coisas que não deviam desejar, na minha opinião, mas isso é uma segunda questão da apreciação do mérito do ponto de vista do ordenamento do território, e depois encontrava o processo executório de acordo com a lei, insisto, se não tiver infraestruturas nem edifícios, não lhe pode chamar como urbano. Ainda por cima estando soltos, como eu percebi que estavam. Ainda por cima estando soltos.
E, portanto, é exatamente a hipótese, a reclassificação do solo rústico, mas depois tem que ser justificado. E se tu estás-me a falar de um concelho muito pequenino, com pouca dinâmica, etc., dificilmente o consegues justificar para a habitação. Portanto, provavelmente, o encarar um programa para turismo pode ser a única forma de viabilizar uma situação desse género, de facto. Não queria dizer mais, porque posso estar a dizer asneira, a questão que tu me puseste é demasiado complexa para eu, mesmo assim acho que já me arrisquei muito a dizer o que disse, porque posso estar a dizer asneiras sem conhecer bem a questão. Direito à cidade, João, é a conversa que tu gostas. Direito à cidade, claro, é o que todos queríamos, mas cuidado que as dinâmicas do território são diversas, os anseios das pessoas não são todos iguais. É engraçado, quando nós fizemos aquela investigação muito grande em Aveiro sobre a ocupação dispersa, houve uma componente muito de racionalidade de custos, de infraestruturas, etc., e outra muito de inquérito às pessoas. Nunca tive tanta dificuldade de articulação disciplinar entre sociólogos e economistas, porque eles depois não têm a mesma perspectiva. Para o economista tudo se traduz em quanto é que a pessoa está disposta a pagar, e para os sociólogos as suas abordagens são muito mais cor-de-rosa, muito mais de outro tipo. De qualquer forma, as respostas, curiosamente, para os sítios onde fizemos foram quase inequívocas. Sabes o que é que as pessoas gostam? As pessoas gostam de uma vivenda num espaço de grande centralidade. Praticamente todas. A grande maioria das pessoas, curiosamente, sítios diversos, no fundo é isto que gosta. E normalmente isto curiosamente, isto à partida parece impossível, e numa grande cidade obviamente que é impossível, não é? Onde eu tenho a grande centralidade não posso ter densidades tão baixas, tipo vivendas e o quintal e o vereador grande, etc. Agora, curiosamente, se nós cumpríssemos a lei e promovêssemos as colmatações por iniciativa municipal nos sítios mais adequados, nós que agora que já não temos crescimento a sério, nós que ainda temos espaços intercalares tão fortes, que até nos podíamos aproximar disso. Não digo da vivenda unifamiliar, porque do ponto de vista do custo de infraestruturas é um bocado absurdo, custa o dobro das outras. No fundo, na mesma rua tenho metade da densidade, o esquema é fácil de fazer as contas. Mas, sobretudo, vivendas à moda antiga, em banda contínua, com o grador atrás, eram completamente possíveis do ponto de vista da racionalidade e assim elas fossem promovidas. Nós temos pouca procura, pouca necessidade, não é pouca procura, porque o nosso problema, de facto, é de acesso e não é de existências. E se calhar no quadro atual com o crescimento, isso na maior parte das cidades pequeninas até era possível promover coisas nesse sentido. E se calhar estávamos a ir ao encontro do que as pessoas mais querem, nessa perspectiva de estar perto e de ter a casa com o gradorzinho individual, etc. Disse. Boa, obrigado. Fechava esta primeira ronda de perguntas, abriu uma segunda. Eu tinha um bocado uma inscrição do Manel Miranda. Exato. Portanto, começava pelo Manel. Boa. Ok. Pronto, boa tarde a todos. Antes de pôr a questão ao Jorge, de qualquer dos modos, estava agora mais chega relativamente ao Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística. Como o Jorge disse muito bem, quer dizer, isto no fundo, as receitas entram no município num bolo geral. E agora, isso não impede, é que, na realidade, eu acho que este fundo, no limite, é um dispositivo contabilístico. O que acontece é que, seja porque via for, determinadas receitas entram no município e há uma contabilidade que é pública e permanentemente atualizada, e o que se tem que dizer, no fundo, o fundo o que tem que dizer é este tipo de receitas reverte para o fundo e, portanto, publica-se uma tabela muito simples onde numa coluna entram as receitas que vêm das mais-valias, das compensações, etc., todas essas situações. E depois, o que o fundo tem que dizer ao criar-se o fundo é qual é o leque dos encargos que o fundo pode financiar. E aí eu penso que esse leque deve ser um leque bastante fechado, para evitar que estas receitas são aplicadas nas coisas mais variadas que hoje em dia os municípios fazem e que não tem nada a ver, quer dizer, que não tem nenhum efeito do ponto de vista urbanístico e ambiental, não é? E, portanto, eu penso que a questão do Fundo Municipal tem a ver com a questão da sua constituição deste duplo ponto de vista, de quais são as receitas que obrigatoriamente devem reverter para este fundo, que é um fundo contabilístico, sem prejuízo nas receitas o fundo ser aberto para poder receber do orçamento municipal em geral os devidos reforços, e por outro lado, o que tem que se dizer na constituição do fundo é há determinado tipo de
As receitas que o fundo tiver e os ativos que ele tiver só podem ser aplicados em determinado tipo de investimentos. Infraestruturação, pagamento de ecossistemas de serviços ambientais, remodelação urbana, o que se entender. Agora, eu acho que isto é o que é importante. Constituído assim, no fundo, o que eu tenho feito nos PDMs não é constituí-lo à partida, mas é o PDM apontar logo um princípio disto que eu estive a dizer. Identificar quais são as receitas, de uma maneira aberta, ainda aí no PDM, as receitas que devem obrigatoriamente reverter para o fundo e identificar também, ainda aí no PDM, de uma maneira aberta, quais são os encargos que o fundo deve financiar. Depois, numa ação autónoma do município, ele deve ser criado estritamente, onde tudo isto é, digamos, mais especificado e tem uma regulamentação mínima das suas formas de aplicação. Não é? Agora, o que eu acho fundamental é isto, porque depois o fundo em si, efetivamente, é um fundo contabilístico e o fundamental, estou aqui a falar muito em fundos e a repetir-me, mas o fundamental é que haja uma clareza muito grande do que é quais são as receitas e os ativos que estão no fundo e quais são os encargos que ele vai que ele foi financiando, expropriações para a utilidade pública, etc., tudo aquilo que esteja ligado na ação, na intervenção urbanística do município e também na intervenção do ponto de vista de beneficiação e de qualificação ambiental. De qualquer modo, a questão que eu queria pôr, voltando ao cerne do nosso debate, que há uma questão que a lei não esclarece e penso que é muito importante, porque uma das razões que pode justificar futuras reclassificações de solo é a ausência de áreas urbanas disponíveis para aquelas finalidades. O problema aqui está no disponível. É que uma questão é haver áreas fisicamente disponíveis, digamos. Muitas vezes não há. Se for um investimento um bocadinho maior, de uma maior dimensão, muitas vezes os interstícios urbanos não cabem lá. Mas mesmo que caiba, uma questão do facto dela estar fisicamente liberta para poder acolher isso não quer dizer que esteja disponível, porque muitas vezes o investidor não é o proprietário, e quando vai falar com o proprietário ele pede de tal modo, o valor que ele pede pelo terreno pode inclusive inviabilizar o investimento. E portanto esta questão do disponível tinha que ser muito discutida e uma vez que a lei não esclarece o que isso é, se calhar competiria aos planos também, de algum modo, trabalharem um pouco na definir o que se entende por disponibilidade. De qualquer modo, a questão maior, eu também concordo que do futuro, esta questão de reclassificações colocar-se-ão essencialmente do ponto de vista ou para equipamentos, mas isso são coisas normalmente públicas ou de interesse público, ou então para áreas de atividades económicas, porque para o urbano em geral, efetivamente temos, quer dizer, já temos tanta coisa que efetivamente aí dificilmente se pode justificar, até porque lá está, o urbano em geral normalmente exige lotes de uma dimensão muito pequena que cabem perfeitamente nos vazios do solo urbano atual. Agora, no que respeita, mas cingimos à questão das atividades económicas, o grande problema é que isto pode surgir das iniciativas dos particulares e muitas vezes eles vêm já com o terreno que têm disponível ou que adquiriram. Pode ter sido de maneira imprudente ou não, mas efetivamente isto vem das iniciativas dos particulares. E a questão que eu ponho é, perante uma iniciativa, porque se o particular vem ter com a Câmara e diz, olha, eu quero fazer isto, indique-me terrenos, aí estamos na situação ideal, mas essa nem sempre acontece. Se o particular diz, olha, eu quero fazer isto aqui, e vamos agora pôr de lado, dar de barato que todas as razões que a lei já põe de justificação, de fundamentação, viabilidade, tudo isto está bem. Mas ele aparece-nos com uma localização concreta, e o problema que se põe é que critérios é que a Câmara usa para, casuisticamente, aceitar ou rejeitar a localização, se os não tiver minimamente tipificados. Obviamente que isto devem ser critérios provavelmente de tipo qualitativo, dificilmente são critérios aqueles objetivos, a não ser que se vá para aquela alternativa que o Jorge colocava, com as vantagens e inconvenientes que tem. O plano escolhe as localizações, garante-se boas localizações, mas mais uma vez lá estamos a colocar nas mãos de uns poucos a possibilidade de se fazerem lá as iniciativas. E se esses depois pedirem mundos e fundos pelo terreno, obviamente inviabiliza-se a iniciativa. E portanto a questão que eu colocava é, perante esta hipótese, será mais provável? Que formas, que critérios é que o município se pode munir para, digamos, casuisticamente analisar e viabilizar ou inviabilizar, aceitar as localizações ou não aceitar? Isto para evitar que isso seja
ou uma decisão completamente à cor dos olhos do requerente, ou a alternativa, que pode ser a mais provável, os municípios estarem ansiosos de investimento e de aceitarem, onde quer que seja, tudo aquilo que aparecer, desde que tenha a tal justificação de viabilidade económica, de necessidade, etc. Era esta a questão que eu colocava. Bom, obrigado, Manel. Mais duas questões? Ou falam agora ou calam-se para sempre, não é? Ou pelo menos até à conferência. Escusam de pôr a mão no ar, podem ligar o microfone só. Então, mais algum inscrito? O Jorge respondeu a isto, e entretanto aparecem outras perguntas, talvez. Palmeiras. Frederico, posso só colocar duas Boa. questões? Sr. Presidente. Não, por amor de Deus. Jorge, relativamente àquele caso que tu deste em Palmela, da área de edificação dispersa e depois da pequena criação de núcleos urbanos que gerem alguma centralidade, eu penso que se nós tivéssemos se as condições de destaque nos aglomerados rurais e em áreas de edificação dispersa forem idênticas às do urbano, talvez não seja necessário essa classificação desses pequenos núcleos como urbanos. Se calhar poderíamos manter em área de edificação dispersa ou aglomerado rural. Mas, de qualquer forma, enquanto isso não acontecer, concordo contigo, acho que é interessante essa ideia das centralidades nessas áreas que têm, pelos vistos, pelo menos essa de Palmela, pela fotografia que mostraste, tem alguma dinâmica, não é? Relativamente à reclassificação do solo, eu nunca fui muito adepto, confesso, da delimitação em plano das áreas preferenciais para a reclassificação, exceto para os espaços de atividades económicas. Aliás, estive a estudar o vosso plano de Viseu, agora na discussão pública, e reparei exatamente isso mesmo, que vocês também só consideram ou só delimitam como áreas a reclassificar polígonos industriais, não é? E pareceu-me bem, embora depois o plano também, depois bem analisado, chegamos facilmente à conclusão que não há lugar para outras reclassificações para além daquelas que se destinem a atividades económicas, porque efetivamente os espaços vazios na cidade de Viseu são brutais, são enormes e têm ainda uma capacidade de acolhimento substancial. Mas eu suponho, e é isso, comungo também um pouco aquilo que o Manuel Miranda disse, e é isso que eu tenho feito nos planos, pelo menos foi assim que fiz em Espinho, pela primeira vez, que é, através do regulamento, definir quais são as condições de reclassificação. E conquanto, por vezes, em determinadas situações, nós não necessitemos de reclassificar para habitação, poderá haver justificação para isso quando nós pretendemos, por exemplo, instalar, nós, Câmara, instalar um determinado equipamento de caráter cultural ou desportivo, portanto, um equipamento público, e necessitamos que ele seja alavancado, do ponto de vista económico ou financeiro, em alguma construção que permita exatamente suportar esse encargo. Em Espinho, nós admitimos apenas a reclassificação, na reclassificação do solo justo para o urbano, uma pequeníssima percentagem de habitação, precisamente para isso, precisamente para suportar as cedências depois para equipamentos culturais ou desportivos. Mas preferencialmente eu julgo até um pouco naquela lógica, vamos supor, por exemplo, que a Câmara Municipal admite, aliás um bocadinho como se faz na Alemanha, admite que as novas áreas de expansão, entre aspas, portanto as novas áreas de reclassificação de solo rústico para o urbano, sigam um regime concursal. Esse regime concursal, normalmente, um bocadinho à semelhança daquilo que é feito no PROT do Algarve para os NDTs, para os núcleos de desenvolvimento turístico, esse regime concursal não aconselha que haja já localizações prévias no plano diretor municipal. Portanto, a mim parece-me que para atividades económicas, sim, face às questões que devem estar presentes na localização das atividades económicas, por restante, eu não sou muito favorável a isso, não quer dizer que em determinados casos elas não possam existir, não. Era só isto. Era mais um comentário, propriamente uma questão. Já agora gostava que comentasses. Boa. Obrigado, Lameiras.
É com gosto que Cristina Guimarães, que bom. Olá, Olá, Cristina. Olá a todos. Olá, Jorge. Saudades tuas. Muitas saudades também da minha Cristina parte. está de volta. Eu tenho estado aqui nestes encontros, hoje cheguei atrasada, mas vim a correr para ouvir o Jorge. Eu não vou colocar questão nenhuma, vou sublinhar uma coisa que o Sr. Presidente da APU acabou de referir e que eu testemunho como totalmente realista, que é grande parte dos municípios da região norte não viam, após também alguma pedagogia, não é? Não viam quaisquer problemas em manter os seus aglomerados rurais em solo rústico, porque a verdade é que estávamos a tratar de aglomerados rurais que estavam classificados nos PDMs anteriores como solo urbanizável, mas não eram mais do que aglomerados rurais, alguns até nem tinham características, desde que se fizesse aquela alteração cirúrgica ao rejoé que permitisse que as regras do destaque em aglomerados rurais devidamente delimitados, vigorasse a regra do destaque para solo urbano e não para solo rústico. E eu posso dizer com muito orgulho que fizemos essa proposta, está preparada na Comissão de Coordenação Norte, por isso eu acho que se tiverem aqui municípios que sintam necessidade disso, que devem levar esse ponto à Comissão Nacional de Território, ou que devem levar esse ponto à Associação Nacional de Municípios, porque esse é de facto um dos aspectos que todos os autarcas e mesmo dirigentes relatavam como como maior constrangimento para deixar o território em solo rústico. Pronto, era só para sublinhar este aspecto. E gostem aos outros já tenho visto mais amiudamente, mas aos Jorge já não vi há algum tempo. Pois já. Boa. Tenho que saber como é que te estás a dar nas novas funções. Um dia conversamos. Combinado. Jorge. Ora bem, duas questões mais pontuais para depois a questões mais de fundo. Deixando a do Manuel Miranda para o fim, porque eu acho que é a grande questão. Pronto. E posta de uma forma muito direta, por isso importante. Uma pequena nota, lá o Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística é de facto basicamente um instrumento contabilístico e evidentemente que tem que prever receitas e saberem quais são as despesas que deve assumir. Mas eu acho que é muito mais que isso, insisto, é um potencial para um outro tipo de gestão. Portanto, a questão de como e por quem é que ele é gerido é uma questão-chave. Ele é um caminho para começar a gerir toda esta, para que a iniciativa municipal na área do urbanismo seja mais forte e é o instrumento de suporte em termos de referencial financeiro para que essa gestão possa ter uma atitude mais dinâmica, maior iniciativa, um toque empresarial, etc. Portanto, para mim, tem um potencial enorme a esse nível. Do ponto de vista administrativo, é o que o Manel disse, estou de acordo. A questão já agora destas pequenas centralidades que eu defendo que sejam urbanas. Cristina e Lameiras, eu, tal como as defendo, são mesmo áreas a dinamizar pelo município para me qualificarem a ocupação dispersa. E o que pretendo para ali não é só permitir mais um destaque-cito, não, é criar espaço público de referência. Aqui o pressuposto de uma centralidade local é o largo, é um alargamento de espaço público. E depois, como não é preciso muito, mas algum comércio instalado, algum equipamento que possa acontecer, porque é necessário que seja ali, e depois os tais serviços que são públicos, desde a recolha de lixo, algum transporte, ou não sei o quê, e portanto a sua localização é uma questão-chave e não é uma coisa para esperar que aconteça, um dos maiores contributos para a qualificação da ocupação dispersa que o município, por isso mesmo, devia tomar a iniciativa, de onde eu preciso, neste quadro, mesmo no loteamento mais tradicional do termo, de onde preciso que seja urbano. E porquê é que não há de ser urbano? A Câmara decide classificar como urbano, fica urbano. É tão simples como isto. Se é isso que se pretende, o objetivo do modelo que pretendemos é este, tentar classificar como urbano que a lei permite. Pronto. Sobre isso. Agora, questões que o Lameira pôs ainda na linha do que já tínhamos falado antes. Eu, de facto, quando identifico áreas no próprio plano passíveis de reclassificar, eu praticamente não, eu acho que nunca apontei outra que não fosse para atividades económicas. E aí sim com algumas alternativas.
Quer dizer, e quando falo de atividades económicas, cuidado do que é que estamos a falar. Eu estou a falar daquelas de indústria, armazém, logística, etc. É só destas, porque se for a atividade económica tipo terciário, é a cidade normal. E se for turísticas, de forma nenhuma há pontos locais, porque há tantas possibilidades de localização turística que aí o que pesa é ao contrário, não vamos valorizar logo o terreno à partida e, portanto, tornar menos viáveis a possibilidade do turismo se instalar ali. Portanto, é agora a gente jogar em função dos objetivos, mas, no fundo, neste leque de atividades económicas também é só isto que eu tenho feito. Eu devo dizer que pode ser que eu obviamente não vi os planos todos que foram sendo feitos, mas o que eu acho é que, exceto algum equipamento de uma dimensão completamente invulgar, nos espaços que nós já delimitamos como urbanos, nos tais espaços de colmatação, há muito espaço também para os equipamentos. Eu tenho muito medo dessa dos equipamentos. Porque o que nós temos visto é que as câmaras, à pala de irem para solo rústico para ser mais baratos, metem os equipamentos onde não devem. Ora, os equipamentos polarizam vivência, os equipamentos têm que estar no centro. No centro é nas áreas que nós estamos a classificar como urbano. Tudo o que se pode dizer pode ter exceções. Admito, sei lá, um campo de futebol, um grande estádio de futebol, que esse pode ir um bocado mais para longe, por exemplo. Mas, de modo geral, os equipamentos que a cidade ainda necessita, e cuidado, porque as nossas cidades, tirando para os velhos, que não há equipamentos quase nenhuns, o apoio à velhice quase não existe, se virem a estatística concluem como eu, nós não estamos assim tão mal dotados de equipamentos como isso. Portanto, não são necessários assim tanto equipamentos, eu insisto, a maior parte dos que são necessários cabem no interior da cidade e através do processo perequativo eu consigo na mesma que eles sejam cedidos às câmaras num local adequado e a custo zero. Portanto, não é prever... Volto a dizer, pode haver sempre exceções a esta ideia genérica, mas de um modo geral, para mim, genericamente não seriam necessários, e até é perigoso essa ideia de pode ser perspectivar o equipamento para longe. Agora, a questão de fundo, eu acho que, confrontando com as práticas instaladas, é que o Manel pôs de uma forma muito frontal. Pois é, mas depois aparece o fulano com a iniciativa e diz eu quero aqui. Isso é o nosso dia-a-dia, é o que tem acontecido. Esse é o dia-a-dia, e é por isso é que o território tem acontecido de forma desordenada. Exatamente porque a iniciativa não é municipal, é do privado, que traz logo um terreno, que em cada vez que vem com o terreno, eu diria que em cada 5 vezes que vem com o terreno, é mentira que ele quer fazer o empreendimento que quer. O que ele quer é valorizar o terreno. Aliás, é muito importante nós distinguirmos nestas pretensões o proprietário ou o intermediário, que às vezes alguns que apenas têm um contacto com uma pseudo-empresa e têm o contacto com a Câmara e vendem à empresa que já tem a Câmara no bolso e vendem à Câmara que já tem a empresa no bolso ou que representam a empresa. Muitas vezes é pura valorização fundiária. E, portanto, isto é o que tem acontecido. E como tem acontecido, temos a certeza que vai continuar a acontecer. E o Manel coloca muito bem. Como é que a gente lhe responde? Bem, primeiro do ponto de vista legal. Quando tu dizes, Manel, e dizes muito bem, eu hesitei antes de fazer a apresentação de falar nisso das áreas disponíveis ou de nem falar. Eu optei por nem falar. Mas ainda bem que tu falaste e eu devia ter feito também. Portanto, de facto, a lei diz áreas disponíveis e tu dizes que a lei não esclarece o que é que são as áreas disponíveis. Ora, bem, a meu ver, na leitura integrada da lei, eu acho que a lei esclarece. Porquê? Porque a lei determina que a execução dos planos faz consoante programação municipal. E, portanto, se há necessidade daquele tipo de usos, a Câmara tem a obrigação, não é o direito, é o dever de programar para que aquilo aconteça no quadro do perímetro urbano que determinou. E, portanto, a lei responde que a área disponível tem que ser em função do perímetro urbano. Porquê? Porque a lei é este bolo. Portanto, para mim, a área disponível é dentro do perímetro urbano que eu tenho delimitado, dentro do solo urbano que nós temos delimitado no plano, não cabe o empreendimento, não cabe lá, às vezes pode acontecer. Se for um empreendimento muito grande e só quando é um empreendimento muito grande. Portanto, na minha leitura global da lei, eu acho que ela te dá uma resposta direta. Bem, mas a verdade, e essa é a questão de fundo, para mim, esta questão dos planos já foi, eu acho que nós temos é que saltar para a execução dos planos e concretamente para o que agora finalmente estamos a começar a ser feitas, que são as unidades de execução. Ou seja, programar, a Câmara tomar iniciativa, envolver os parceiros, substituí-los se eles não quiserem alinhar. É esse o caminho, ou continuamos a brincar ao ordenamento do território aos planos e depois ficamos dependentes da iniciativa que surge aqui ao PLA e à procura de critérios para dizer que sim ou que não. Em princípio, se fizermos um plano adequado, surge-nos fora do plano, cabe dentro do perímetro urbano, a resposta, a meu ver, deve ser não.
Quais são os critérios para apreciar? Eu, francamente, não consigo dizer outros que não são aqueles que já disse antes e que decorrem da lei. Primeiro, nunca haver em perímetro urbano. Segundo, ser corresponder de facto a um programa que me vai qualificar o meu território nas várias perspectivas, do ponto de vista de desenvolvimento económico, social, para essas coisas todas. Terceiro, ser execuível do ponto de vista financeiro. Quarto, ter então mesmo alguém que o execute. E eu tenho que ser por aqui. E se de facto vem alguém já com aquele terreno, opa, a resposta, quer dizer, ou começa a ser não, e agora eu percebo que a resposta a ser não é muito difícil para as câmaras. Porquê? Porque se a Câmara não cria alternativas, é evidente que não fica a dizer ali que não, mas olha cá terreno aqui que nós temos disponíveis. A resposta não pode ser outra, é este o caminho que temos que lhe apontar. Não sendo assim, então temos que usar os tais critérios de planeamento como se estivéssemos a fazer o plano. Não há uma resposta inequívoca, podemos encontrar regras genéricas, mas de facto estamos sempre a reboque das dinâmicas sociais. Portanto, eu acho que não estamos a ordenar o território. Deixem-me dar esta resposta taxativa. Perante um caso concreto, uma cama concreta, etc., é evidente que perante um pedido desses eu verificarei que há alguns que não são muito nocivos, e a gente até pode admitir que outros são muito nocivos, e outra vez em função de todas as componentes, o impacto ambiental, as relações de circulação que vai criar, as relações vivenciais que vai criar, ou que vai, olha, por exemplo, voltei a trabalhar em Évora agora. Epá, o que me dói estar em Évora, sabes que é, não regresso a um sítio onde foste feliz. Por exemplo, uma coisa que eu confronto é que a maior barbaridade foi a localização do hospital regional. Tu tens espaços contíguos à cidade, com dimensão suficiente para ter o hospital, e então a direção do Ministério da Saúde, com o aval da Câmara, na altura, já foi há uns 10 anos, ou 15, ou não sei, decidiu enfiar o hospital aonde? Com a mesma lógica dos espreitares, onde tinha terreno. Pronto, e então aquilo fica a uns 3 km da cidade, num sítio sem transportes, num sítio sem acesso viário, num sítio que não tem sequer acesso ao esgoto, porque tem que fazer uma estação elevatória, uma outra estação de tratamento e depois uma estação elevatória, ou seja, o acréscimo de infraestruturas de ter escolhido aquele sítio, à partida só o investimento inicial, é muito mais do que se tivesse comprado um terreno, mas não, veio aproveitar o terreno que tinha. Ora bem, essa coisa do aproveitar o terreno que tem, que é a lógica instalada, é exatamente, eu acho que está nas antípodas do que é o modelo de ordenamento que nós temos de defender. E, portanto, acho que o papel tem que ser contrarial, e tenho a percepção que contrarial não pode ser de forma sistemática, perante cada situação, na assessoria que estamos a fazer, temos que minimizar prejuízos, mas temos que ter a noção que aceitar esse caminho é só minimizar prejuízos. E que, portanto, o caminho adequado é nós encontrarmos as alternativas de localização adequada e pôr a Câmara a tomar iniciativa para enquadrar aquelas que são importantes. Obrigado, Jorge. Nós estamos são 7h35 e eu abri agora a última janela de questões, assim, 3 questões. Já tenho aqui uma primeira do Mário Cantinho e passo a ler, foi colocada aqui no chat, e passo a lê-la e a pergunta diz: como operacionalizar de forma ágil a reclassificação de solo rústico para urbano em territórios metropolitanos, urbanisticamente densos e dinâmicos, com crescimento demográfico, mas que tem que justificar microscopicamente a manutenção do solo urbano, ficando depois refém da rigidez dos IGT para dar resposta às necessidades urgentes de reclassificação? Primeira pergunta do Mário. E agora abria para mais 2 questões, as últimas. Agora sim, agora o calam-se para sempre. Então eu aproveito a minha posição para fazer eu também uma questão, que é, eu sinto sempre que esta enorme reação à redução de perímetros é a face visível de um enorme problema que nós temos no nosso sistema e que na prática resulta da nossa incapacidade de não conseguir valorizar as funções agrícolas e as funções florestais. Pergunto, nesta nova revisão de planos, descobrimos novos caminhos para tentar reequilibrar o valor das funções não urbanas do solo? A mim não me parece, antecipo a minha resposta. Mas se assim não for, eu acho muito difícil conseguirmos contrariar estas reações violentas à redução de perímetros. E agora, para fechar, acrescento uma última questão. Mas não queria ser eu, queria desafiar alguém. Não?
Ok, então só para fechar então uma outra questão, para fazer o pacote das 3 como prometido. Da nossa prática, eu acho que um dos trabalhos mais interessantes que temos feito é a identificação da dispersão, ou seja, o reconhecimento de que a dispersão existe como um território disperso e é como disperso que tem que ser ordenado. O Jorge falou um bocadinho a correr da ideia de encontrar novos referenciais para ordenar este território. Falou nomeadamente de novos índices, ou seja, índices reportados à frente da parcela, ou seja, à infraestrutura. Gostava que o Jorge desenvolvesse essa ideia um bocadinho, porque parece muito oportuno neste fórum percebermos que o urbano é uma realidade, o rural é outra realidade e o disperso exige criar referenciais específicos para ordenar. Não é fingir que ele não existe, é construir referenciais específicos para ordenar. Obrigado. Mário, eu li a tua questão, não sei se eu li bem ou se estás com a mão no ar. Ok, acho que não, leu bem. Eu apenas me queria disponibilizar, no caso de querer dar a resposta, até porque, pronto, esta defesa não é uma defesa apenas da questão da manutenção do solo urbano per si. A questão é que a lei é igual para todo o território, mas existem territórios muito diferentes. E hoje aqui tivemos a ver territórios tão diferentes como Abrantes, falou também um caso do Algarve, portanto, e quando estamos aqui a definir aquilo que é o perímetro urbano em territórios que podem ter alguma dispersão e que seja por vezes difícil justificar esse perímetro, em territórios como Odivelas, que é o meu caso, é o caso que trabalho, ou a Amadora, ou outros territórios aqui na coroa de Lisboa, não é? Da área metropolitana, nas negociações com a CCDR para, deixando de ter a figura do solo urbanizável, portanto aquele que estava programado e que tinha inclusivamente o OPGs associados, unidades de execução e planos, não é? Ao deixar de ter essa ferramenta programática, portanto, andamos a ver microscopicamente aquilo que é o solo não infraestruturado. Mas o solo não infraestruturado num território denso como é o de Odivelas é subjetivo de alguma forma, não é? E portanto às vezes andamos ali microscopicamente a ver se é ou se não é, se está infraestruturado ou não está, quando na realidade ele está rodeado de solo urbano por todo o lado e obviamente que o solo natural cumpre a sua função, mas eventualmente nestes territórios tem uma função não apenas rústica, mas também de complementaridade ao solo urbano. Ou seja, aquilo que é o solo natural tem uma importância acrescida de apoio àquilo que é o solo urbano. E, portanto, as funções são um bocadinho diferentes. Portanto, neste território não há a função agroflorestal por si. Quer dizer, não há aqui a componente agrícola. É um território que não tem atividade agrícola. Basicamente os serviços e pouco mais. E, portanto, quer dizer, classificar como rústico pequenas manchas rodeadas de solo urbano, por todo o lado, infraestruturadas, com transportes, com redes, com tudo, acaba por levantar questões num território que tem uma dinâmica demográfica positiva. Ainda agora saíram os dados do INE, temos um crescimento de 2%, 1,99%. Na taxa de natalidade temos estado sempre nos primeiros lugares no território continental, quer dizer, portanto, há uma migração de Lisboa, da população expulsa de Lisboa pelos os recentes fenómenos de alojamento local e outros, que vêm para esta primeira coroa adjacente. Portanto, a dinâmica existe, as exigências existem, há um conjunto de desafios neste território e não é a mesma questão que se coloca em Abrantes ou em Silves ou em Viseu. Portanto, era um bocado para clarificar esta questão, que não é apenas o querer agarrar o urbano por si só, mas é que é um território que de facto tem uma dinâmica que exige respostas rápidas e ágeis ao momento. Pronto, obrigado. Ok, obrigado, Mário, obrigado. Jorge. Bem, podemos começar então por essa questão, já pela que o Mário levantou. Primeiro aspecto. Na minha leitura, nesta alteração de PDM a que neste momento os municípios estão obrigados, não
acho que a lei impunha a que o solo urbano que tenha sido limitado tenha tido essa abordagem microscópica. Insisto, a lei fala em territórios que estão total ou parcialmente urbanizados e edificados. Isto tem uma escala de interpretação. E quem tem que interpretar é a Câmara. É evidente que há áreas que qualquer de nós olha e diz claramente, não, isto não está urbanizado, nem pouco mais ou menos, não é urbano. Há outros que claramente o são e há os de dúvida. Os de dúvida é a Câmara que decide. E, portanto, não havia razão para fazer esta abordagem microscópica. Se ela foi microscópica, depois também depende de qual é a escala que tu, Mário, estás a falar quando usas a palavra. Mas se ela é de facto de muito pequena escala, numa dimensão duro como é o Odivelas, eu não me parece que justifique que haja imposição legal para que eu tenha sido assim. Segundo aspecto, nós deixarmos espaços a que reconhecemos, e podemos reconhecer logo à partida ou não reconhecer à partida no próprio plano, mas reconhecendo ou não para o próprio plano, nós vemos mesmo que tem potencial edificatório, urbanístico, para poder ser passado por urbano. E quando temos dinâmicas que de facto o justificam, eu não tenho a certeza, ou melhor, tendo a pensar que até pode ter sido vantajoso tê-lo classificado como rústico. Primeiro, porque o plano de pormenor de efeitos restais não tem que ser um processo assim tão moroso. E segundo, porque à partida, quando o classificamos como rústico, estamos a puxar o valor do solo para baixo, e se puxarmos o valor do solo para baixo, as mais-valias criadas são maiores, portanto, a perspectiva de que a execução aconteça aumenta. Muitas vezes a classificação do solo como urbano gera a atitude imobilista. Deixa estar que não é para mim, é para o meu filho, e se não for para o meu filho é para o meu neto. E, portanto, não tenho a certeza que isso seja necessariamente negativo, porque, reparem, volto a insistir, não é negativo se a Câmara cumprir as suas funções e passar a fazer programação. E quando avança com um solo dentro de um quadro dessas áreas que tu identificaste que deviam passar por urbano, se a Câmara avançar à partida, com investidores, com um programa, se tu podes avançar ao mesmo tempo logo com um reparcelamento, com unidade de execução e ao mesmo tempo ter um plano pormenor de efeitos restais, porque as diferenças não são assim grandes. E, portanto, isto pode acontecer com parecer favorável ou negativo das entidades competentes, a não ser que haja servidões e restrições de utilidade pública que impedem sobre o solo. Se não houver, não estejam sempre à espera do AMEN, quer dizer, nas câmaras vocês é que sabem se aquilo é preciso. E, portanto, se avançarem paralelamente, enfim, o plano pormenor de efeitos restais é plano pormenor, vai-se traduzir em regulamento, mas é o menos, porque se, naquele caso, ele tem que ser executado, eu tenho que ter um prazo, eu tenho que ter uma programação, e é por aí fora, então é em tudo parecido com uma unidade de execução. Há só lá mais também a figura do plano pormenor de efeitos restais. As unidades de execução, se não forem precisas do plano pormenor, têm que ter uma execução pública similar. Portanto, não compliquemos aquilo que à partida não tem que ser assim tão complicado. Não perdamos tempo em análises absurdas e enormíssimas, que às vezes para fazer um plano pormenor nunca mais saímos disso, porque complicamos. Se atirarmos ao alvo, se soubermos o que quisermos, tivermos um programa, tivermos capacidade de investimento, aquilo for viável, não me parece que seja necessariamente muito complicado ocupar o terreno dessa forma. Agora o resto já me é mais... o Fred... não a perguntar, mas a estimular-me para eu dizer mais do que aquilo que disse, a propósito da dispersão, convidou-me a explicar um bocadinho melhor isso dos índices. Vocês reparem, o pressuposto que nós temos para as áreas a que chamamos urbano-rurais, e que inclui isto tanto se estende às urbanas de baixa densidade, como à edificação dispersa. A diferença entre umas e outras é uma tem uma densidade maior que outra e, portanto, tem um nível de serviço maior que a outra. Mas, portanto, o que nós dizemos para umas e para outras é que, salvo exceções, que também são definidas e que às vezes é o plano formula até em termos de desenho, salvo exceções, a ideia é que ali não se fazem mais infraestruturas. E, portanto, o que nós estamos a admitir é que nas urbanas de baixa densidade elas têm que ter sempre menos água, ter sempre água, mas podem não ter esgoto, e que nos de edificação dispersa podem não ter sequer água, tudo depende da dimensão das parcelas. Por exemplo, ali em Palmela, onde estamos a falar de parcelas que muitas vezes têm 2 hectares e coisa assim, cada um faça o seu poço e a sua fossa. É o seu poço por um lado e por outro lado a sua
é tarde. E, portanto, se nós estamos a dizer que a edificabilidade é a função da infraestrutura existente, nós reportamos a edificabilidade não à área do prédio, mas à frente do prédio infraestruturado. Porquê? Porque o nosso pressuposto é que se mantém ali a agricultura atrás. Portanto, as áreas de edificação dispersa serão, pensem em quarteirões de grande dimensão, por exemplo, como imagem só, mas em que, digamos, há alguma construção que se vai estendendo ao longo da infraestrutura e o resto é assumir a edificação como ela existe, a edificação dispersa. E, portanto, isto implica, de facto, rácios completamente diferentes. Tem via, com características tem atravessamento, não, então peraí, atravessamento tem que ter mais cuidado, não tem atravessamento e tem via. Tem água ou não tem água, tem esgoto ou não tem esgoto, e depois é tantos metros lineares de construção por frente infraestruturada, a função da infraestrutura. Portanto, é todo um outro princípio, que aliás nos deixa em aberto, e a mim devo dizer que era algo que eu ainda gostava muito de aprofundar, que é exatamente a função agrícola. Ou seja, para que aquilo seja de facto ordenado, não é só encontrar esta disciplina, mais infraestruturas não edificabilidade, só a função da infraestrutura que existe, mas era também estimular uma ocupação agrícola efetiva. Aquilo são parcelas com que dimensão, podem ou não ter, de alguma forma estão quase sempre na envolvente das cidades e podem ter um efeito de criação de externalidades ambientais muito positivas, para além daquelas funções que poderia ter sempre de servir de frescos a cidade em proximidade, como tinha acontecido antigamente, talvez poderia ainda ter também algumas funções de lazer complementar, visitas, sei lá, visitas de estudo e outras coisas, etc. E, portanto, isto devia ter um programa com apoio de fundos estruturais, ou melhor, com recurso ao apoio de fundos estruturais, porque eu estou convencido que os encontrávamos lá. Eu cheguei a ter um aluno que se inscreveu no mestrado para me desenvolver isto. A verdade é que eu ainda me sinto muito ignorante sobre as propostas que devíamos fazer neste domínio. E a mesma coisa é relativamente a todas as funções agrícolas e florestais. Eu diria que não há ordenamento agrícola e não há ordenamento florestal neste país. Estou-se a caricaturizar, como muitas vezes faço, mas eu acho que não há mesmo. E que, portanto, desde logo, e quando falamos deste ordenamento, isto implica opções de fundiárias e técnicas, e pode implicar também questões de afetação das mais-valias. A verdade é que, para as três funções que o solo tem, não é? Portanto, a produtiva, direta, a ambiental e a de suporte físico de habitações, etc., só esta é que valoriza a sério o terreno. E, portanto, naturalmente, cada proprietário quer é construir no seu terreno, não é? E, portanto, se for no centro da cidade, quer fazer uma torre tão grande como a maior ao bel pé, ou maior ainda, e se for lá assim já numa zona rural, ao menos que me deixem fazer a minha casinha. Portanto, é natural, quer dizer, do ponto de vista do proprietário, isto corresponde a uma racionalidade económica dele. É uma irracionalidade económica coletiva. Portanto, eu acho que dificilmente, do ponto de vista das mais-valias, conseguimos, de alguma forma, compensar a função agrícola e florestal corrente. Nós aí tínhamos é que ter estímulos de apoios financeiros a outros, mas pelo menos ao que são as externalidades ambientais, era muito importante que as mais-valias decorrentes da edificabilidade ajudassem a suportar exatamente o que são as externalidades ambientais, que são às vezes muito impostas a muitos terrenos. Aliás, se vocês pegarem na lei de bases, repararão que há lá um artigo que cria a possibilidade disto acontecer, que só pode acontecer a nível nacional ou regional, porque não tem sentido acontecer ao nível de cada município, porque os grandes desequilíbrios são justamente entre municípios. Isto por um lado. E por outro lado, na questão do ordenamento agrícola e florestal, eu acho que é uma omissão enorme. Eu, às vezes, até ainda teve uma conversa com o Lameiras não há muito tempo sobre isso. Ele mostrou-se mais otimista que eu. Eu confesso que não encontro contributos suficientemente fortes para me consolarem relativamente a este domínio. Eu acho que há dinâmicas agrícolas muito interessantes neste país, às vezes de transformação, mas eu acho que ninguém está a medir os impactos que eles estão a criar ao nível da poluição. Ainda hoje tive uma discussão com a APA, olha, a propósito da dispersão, Fred, em que estávamos a tentar aprofundar a questão da utilização das fossas, como é que se chama, das hectares compactas. Nós chegámos à conclusão, peço desculpa, das hectares... como é que eles chamam? Uma coisa é fossa estanca.
Uma coisa é estanque, outra coisa é etar, digamos assim, localizado. As coisas estanques, nós na nossa investigação concluímos que é um absurdo total, porque se as pessoas fizessem as limpezas necessárias era mais caro que fazer infraestrutura pública até lá. É de um preço louco, de onde aquilo é mentira. As pessoas dizem que tem estanque, mas não é rota, ou então, não sendo rota, deixam escoar à vontade e, portanto, do ponto de vista do impacto ambiental, é menor. Já as fossas, já as etares compactas, agora estou a dizer o nome certo, já as etares compactas, os estudos mostram que pode ser uma boa solução. A boa solução confronta-se, não obstante, com uma questão que é a sua gestão e monitorização. E, portanto, aí nós devíamos procurar encontrar formas até regulamentares e depois práticas nos municípios de conseguir fazer isto. Mas perdi-me. O que estava a dizer, no fundo, é que há aqui todo um domínio de tratar estas, por um lado, urbano-rural e, por outro lado, o agrícola-florestal. Do meu ponto de vista, eu ando a dizer isso há muito tempo, o que nós estamos a falar, realmente, aos fogos é absurdo, não é? Andar lá a impor às pessoas que limpem um bocado de floresta, quando as pessoas muitas vezes não sabem onde ela está e já nem conseguem lá chegar, que isto não tem jeito nenhum. Tem que haver emparcelamentos obrigatórios fundiários que de alguma forma faça com que a floresta seja minimamente rentável do ponto de vista económico e compatibilizada com a defesa dos fogos, o que significa planeamento, no fundo florestal, ordenamento florestal, que é uma feita. E esse é um mundo em que, Fred, tu levantaste, não sei, é só para eu falar da minha frustração. Eu acho que não estamos a dar passos nenhum significativos neste domingo, para ser muito franco. Acho que não estamos. E eu sinto-me frustrado. Aliás, é uma das razões que acho que não vou fazer mais PDMs. É que eu chego ao agrícola florestal e não sei o que é dizer. Enquanto nas outras coisas eu aponto caminhos, questiono, etc., e estou muito convencido do que digo, eu relativamente ao agrícola florestal não tenho, nem sequer tenho encontrado os apoios técnicos suficientes para me sentir muito seguro nas propostas que vou fazendo. Não quero dizer que desista, se fizer um plano vou procurar outra vez, mas às vezes parece-me que não me apetece se calhar meter mais nessa, porque se calhar fica para vocês que são mais novos. Ok. Resta-me então agradecer. Deixem-me só fazer-vos um aviso, que é no canal YouTube da APU nós temos todas as nossas conversas anteriores, esta também lá ficará, portanto fico contente em não tomar muitas notas, mas podem sempre ir ao canal de YouTube buscar a resposta original. Dizer-vos que foi muito gosto ter uma sessão tão participada e tão assistida, temos mais de 100 participantes, isto depois de uma vitória de Portugal é mesmo militância, não é? E portanto agradecer em nome da APU sobretudo ao Jorge, mas sobretudo também a nós todos por estarmos aqui a esta hora a discutir ordenamento de território, ou seja, se calhar ainda há esperança. Está bem? Vamos a isto. Gente, obrigado, um abraço e foi um prazer. Obrigado.